Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos de volta para esse canal que ficou algum tempo parado, desde novembro do ano passado, outubro mais ou menos. Temos algumas coisas para falar sobre. Fiquei parado, viajei, aí não estava conseguindo manter a rotina dos vídeos, acabei rompendo 2 ligamentos do tornozelo. Não foi uma experiência legal. Mas esse ano a gente está de volta e com tudo, mantendo aquele mesmo esquema, vídeos às 6 horas da tarde. Ainda não sei se todos os dias, mas eu tentarei o meu máximo. Vamos lá. Na Libertadores do ano passado, o Flamengo foi campeão, se tornou o tetracampeão da Libertadores contra o Palmeiras. Um bom jogo de bola, mas por ser uma final de Libertadores eu esperava um pouco mais, sinceramente. Na Copa do Brasil, o Corinthians passa pelo Cruzeiro, numa semifinal que ficou muito marcada pela vitória do Corinthians fora, lá no Mineirão. E aí, uma entregada, o time passa a não jogar bola, toma 2-0 e aí consegue fazer um gol no final do jogo para levar para as penalidades. E o Gabigol consegue fazer algo inexplicável, sinceramente, perdendo pênalti, meio que chutando, recuando pro goleiro. O Hugo Souza foi bem, ele ameaça num canto e já vai pro outro, mas do mesmo jeito o jogador do nível do Gabigol, que veio com a expectativa que tinha o Gabigol no Cruzeiro, não podia ter perdido esse pênalti e por isso que também acabou saindo do Cruzeiro e voltou para o Santos, clube que ele foi formado. E seguimos aí pelo Paulistão, alguns times tropeçando. São Paulo e Santos acabam passando por um Paulistão muito conturbado. É algo que o Santos já vinha de um Brasileirão conturbado no ano passado, ainda consegue ficar na frente do Corinthians, mas o São Paulo fazia um Brasileirão até que na média, fazia um Brasileirão honesto, pelo que poderia ter sido. Troca de treinador no meio da temporada e por aí vai. Mas não esperava um Paulistão tão fraco dessas duas equipes que por muito pouco não brigam e não brigaram para não cair. Chegaram nas últimas rodadas jogando um nível de futebol muito baixo em comparação aos times Palmeiras, Corinthians, Bragantino. Corinthians que também não foi nada demais, mas acabou sendo um momento muito complicado para esses dois times, para essas duas torcidas, que eu espero que não aconteça de novo nos próximos tempos, né? Logicamente. O Palmeiras, falar um pouco de Palmeiras, ele anuncia a contratação de John Arias, era uma dúvida se viria o John Arias ou Almada. A Leila acaba contratando o John Arias por 25 milhões de euros, 154 milhões de reais. É uma excelente contratação, foi para muita gente o melhor jogador do Super Mundial do ano passado, fez uma baita carreira pelo Fluminense, acabou não se adaptando ao futebol inglês e acaba voltando e acredito que chega para ser um dos melhores jogadores do Brasileirão, como foi em algumas temporadas que passou pelo Fluminense. A principal contratação do Palmeiras é essa, ainda contam com a volta de Paulinho, que acabou não jogando no ano passado direito, jogou o Super Mundial, mas muito pouco. E eu acredito que o Palmeiras, apesar de muita gente falar que não tem um time tão bom quanto o do ano passado, perdeu o Veiga, perdeu o Everton, eu ainda acredito que seja um bom time, um time que ainda vai brigar por todos os campeonatos possíveis. E é isso que a torcida espera, Abel Ferreira é isso que ele espera e os reforços estão aí pro Abel Ferreira. Teve agora uma polêmica, agora no domingo, sobre o jogo Corinthians e Palmeiras e tal, mas eu já vou chegar lá. Falar sobre o Corinthians, pra mim é o time que tem uma das melhores janelas, é uma das melhores janelas de transferência dos últimos 5, 6 anos, talvez, para a equipe do Corinthians. Consegue fazer contratações pontuais até a chegada do Zaccaria. A pedido do Memphis, ganhando 700 mil reais por mês. Eu acho que é uma incógnita, um jogador de 32 anos que
não dá para saber muito bem para que ele veio. Na minha visão, se é pedido do Memphis, não deve ser um analfabeto futebolístico, não deve ser, mas eu acho que não deve ser aquele jogador que a torcida tem uma expectativa de mudar o time. Eu acho que o Alan vai acabar fazendo uma temporada melhor, o Alan que chegou por empréstimo de 1 ano do Flamengo, eu acho que o Alan vai acabar se encaixando melhor nesse time do Corinthians, apesar de, pelo que eu vi, pelo que eu pude pesquisar, o Zaccaria é um bom jogador, mas não sei se vale 700 mil reais, igual eu acho que o Alan não vale o salário que recebe, que é um dos maiores salários do futebol brasileiro. Aí faz a contratação de Caio César, Matheus Pereira, Pedro Milans, Gabriel Paulista, que faz o gol do título, basicamente, abre o placar na Supercopa Rei contra o Flamengo, que o Flamengo me impressionou negativamente não jogando nada. Não jogando nada. A torcida do Corinthians até deu um baile na arquibancada e até fica muito animada com o ano, já que faz um baita jogo contra o Flamengo na Supercopa Rei e era para ter sido mais ainda, só que houve a polêmica do VAR, que não tinha VAR no primeiro tempo, e aí tem um tapa do Carrascal no Breno Bidon, logo antes de sair para o intervalo, o juiz já estava apitando e toma um tapa. O juiz ele só olha o VAR no segundo tempo e acaba ocorrendo toda essa polêmica, mas que não alterou muita coisa no jogo, já que eu achei sim um lance para vermelho e o Corinthians jogou mais bola, falando o português claro. Da mesma forma que acabou de acontecer domingo, o Corinthians e o Palmeiras se enfrentaram na Neoquímica Arena, recorde de público, 45.600 torcedores. Eu estava lá no estádio acompanhando e muitas polêmicas aconteceram também. Eu estou querendo fazer esse vídeo de volta exatamente por causa desse jogo e aí a gente volta a falar de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil e por aí vai. Mas esse jogo, ele demonstra o quanto o clássico, na minha visão, está mal interpretado. Porque o Carlos Miguel comete um pênalti que, pra mim, eu não daria, mas não dá pra falar que não pegou na cabeça do Gustavo Henrique. É um escanteio que o Carlos Miguel sai de soco, ele sai na bola, mas pega depois, o movimento continua, pega depois no Gustavo Henrique. É um pênalti que já teve a favor do Palmeiras e é um pênalti que teve a favor do Corinthians, agora contra o Palmeiras. E um negócio que eu fico muito com medo, basicamente, é o Abel Ferreira, ele tem a audácia de falar que não pegou durante a coletiva de imprensa. Que não pegou. Pegou, isso é um fato, isso é óbvio, é só ver a imagem. Agora, se é lance para pênalti, se não é lance para pênalti, ele pode ter uma opinião, posso ter outra e por aí vai. Eu, sinceramente, não daria, mas entendo o árbitro dar, é por isso que a gente precisa de um padrão na arbitragem do Brasil, coisa que ainda não aconteceu e a gente já tem algumas polêmicas. Nesse mesmo jogo, nesse mesmo lance, o pênalti é marcado, começa um mutirão, Dorival chama os jogadores do Corinthians para conversar, o Gustavo Henrique é atendido e o Andrés Pereira vai lá e faz um buraco na marca do pênalti. Eu acho que, na minha visão pelo menos, o buraco na marca do pênalti é pior do que a comemoração do gol do Flaco Lopes, que eu já vou falar. Pra mim, o buraco na marca do pênalti é uma atitude antidesportiva. É algo que seria passivo de cartão vermelho pra mim. Não era desculpa pro Memphis ter errado o pênalti, o Memphis bateu mal, ele mesmo se o gramado estivesse em plenas condições, ele teria mandado a bola pra fora, mas não é algo que se faça, já que você pode no segundo tempo bater um pênalti nesse mesmo lado, nesse mesmo gol. Então eu não vejo, eu pelo menos como torcedor, como amante do futebol, pra mim o clássico é muito legal quando você ganha justamente. Não tô falando que o Palmeiras não mereceu a vitória, até porque pra mim o Corinthians jogou muito mais bola e foi melhor durante 78 minutos. Mas você fazer um jogador que é seu companheiro de profissão perder um pênalti porque você desequilibra
desequilibra o método de trabalho dele, o local de trabalho dele, igual você tá nesse mesmo local de trabalho, eu acho uma atitude inadmissível e não gosto. Durante o jogo passa sem muita confusão. Eu achei o Matheus Bidu, por exemplo, muito abaixo. Mateuzinho também consegue fazer uma lambança e o Luigi rouba a bola. Ele faz uma boa. Mateuzinho acaba fazendo uma boa recuperação e o Palmeiras consegue não abrir o placar nesse lance. Um pouco depois consegue. E assim. O Dorival, eu achei que ele demorou muito para mexer. O Abel mexeu no momento certo, colocou os jogadores que tinha que colocar, deu velocidade, saíram no contra-ataque, mataram o jogo com um gol do Flaco Lopes no rebote do Hugo Souza. A bola batida que desvia no bidon. Aí o Hugo Souza dá o rebote no pé do Flaco Lopes, e isso é coisa que já aconteceu algumas vezes com o Hugo Souza e não vai deixar de acontecer de uma hora para outra. Mas ainda um excelente goleiro. De qualquer jeito, o Corinthians jogou muito mais bola do que o Palmeiras, merecia a vitória, mas o futebol não é assim. O futebol, nos últimos 5 anos, o Corinthians sempre foi um time que jogou menos do que o Palmeiras, propôs menos do que o Palmeiras, chutou ao gol menos do que o Palmeiras e acabava saindo com uma vitória ou arrancando um empate, e dessa vez foi o contrário que aconteceu. E é normal, o esporte é isso, o futebol é isso. Falando do gol em si do Flaco Lopes, da comemoração, isso começa lá atrás com o Luciano chutando a bandeira do Corinthians, no jogo que acaba o tabu na Neoquímica Arena, o São Paulo que não vencia desde a inauguração, o São Paulo que nunca tinha vencido na Neoquímica Arena, o Corinthians, e aí o Luciano faz um gol e acaba chutando a bandeira, que eu acho uma atitude, na minha visão, muito desrespeitosa com o clube, mas passando um pano, é algo de clássico. Aí o Yuri Alberto foi lá, devolveu, aí chutou a bandeira na Copa do Brasil, no Paulista, não me lembro bem, eu acho que foi no primeiro jogo do Paulista, 1-0, da final do ano passado, 2025. O Yuri Alberto chuta a bandeira também, aí o Flaco Lopes devolve, e isso daí não vai acabar. Apesar de eu achar que deveria acabar, porque, querendo ou não, pode ser um time que você vai defender daqui a pouco. O Rony, por exemplo, estava sendo especulado no Corinthians, não acertou por detalhe, mas acertou com o Santos. Então, você desrespeitar um clube que pode ser o seu futuro local de trabalho, eu acho uma atitude muito feia, e abomino o Luciano, abomino Yuri, Flaco, e todos os jogadores que fazem isso, mas isso ainda, infelizmente, não vai acabar. E você pode entender isso como, é do clássico, é o futebol raiz, mas o futebol raiz, para mim, é durante o jogo. Você fez o gol, você comemora. Ponto. Ponto. Você não precisa chutar bandeirinha nem nada. Igual no mesmo clássico, no derby, já teve embaixadinha de um lado, já teve caneta do outro, e isso daí é do jogo. Agora, você desrespeitar o clube e ir, pra mim o pior de tudo, ir comemorar na frente do banco adversário, chutando a bandeirinha, é pedir pra você acabar com o jogo. E foi o que aconteceu. O jogo não aconteceu mais, o Klaus deu 8 minutos de acréscimo, e coisa que 8 minutos foram jogados 2,5, 3, talvez, no máximo. E isso é do jogo, isso é do esporte. Basicamente é isso que eu tinha para falar desses últimos tempos. Tem ainda a polêmica do Corinthians com o José Martínez, que tinha ficado preso na Venezuela, o passaporte não estava regularizado, voltou ligamento cruzado, voltou lesionado. Também é uma notícia ruim para o torcedor do Corinthians, já que não tem jogadores de sobra, mas é uma atitude uma indisciplina tão grande do José Martínez que talvez essa punição, que uma rescisão justa, algo que faz sentido.
mas não tem como saber como é que ele lesionou, se ele já tinha essa lesão antes, se ele já estava jogando muito mais do que deveria, se ele já estava com uma carga no joelho muito maior do que deveria. Então é algo muito complicado que vai ter que ser tratado internamente no clube e muito provavelmente a rescisão vai acontecer. Hoje a gente ainda tem o Campeonato Brasileiro, que neste momento conta com o São Paulo em primeiro com 7 pontos, Bahia em segundo com 7 pontos também, e aí Bragantino, Chapecoense, Mirassol, Palmeiras, Fluminense, Curitiba, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro, Remo, Internacional, Santos, Vasco, Cruzeiro e Corinthians na lanterna, que tem 2 jogos a menos e joga hoje contra o RB Bragantino na Neoquímica Arena. E só o último detalhe, eu estou impressionado com o time do Remo. O time do Remo começa esse Brasileirão, mesmo com poucos pontos, com apenas 2 pontos em 3 partidas, começa esse Brasileirão de uma forma muito parecida que começou o Mirassol no ano passado, com contratações pontuais e arrancando o empate lá em Minas contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em 3-3, tomando um gol no final, num dos últimos momentos do jogo, e é um time que eu ficaria de olho, sinceramente, é um time que eu vou ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro, e espero que esse Campeonato Brasileiro seja tão disputado quanto foi o do ano passado, com o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e outros times que têm muito potencial, o Fluminense, o Inter, que vem bem, o RB Bragantino vem bem, Corinthians. Se focar no Brasileirão, acredito que também possa brigar por um G6, possa fazer uma briga lá em cima, e esses times, e que Santos, São Paulo não briguem para não cair, basicamente. Porque não dá mais para time grande, para time de G12, time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, ficar brigando para não cair, sinceramente. Dito isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado para você que ainda está aqui, que estava esperando mais um vídeo. Eu recebi algumas mensagens perguntando quando que ia voltar o canal e por que eu tinha parado. Tá aí a explicação. E muito provavelmente a gente volta amanhã às 6 horas da tarde, como sempre. E é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal, que isso ajuda demais. Valeu! Até amanhã, provavelmente.